Campo elétrico de várias cargas. Bom, campo elétrico de várias cargas ou campo elétrico resultante. Campo elétrico resultante vai ser igual à soma de todos os campos elétricos, de todos os vetores campo elétrico aí, ó. E1 mais E2 mais E3 mais EN. Tá aí. Então, o campo elétrico resultante é a soma de todos os campos elétricos. Aqui nós vamos ter um campo elétrico gerado por essas duas cargas elétricas aqui. Eu quero o campo elétrico resultante. Nosso enunciado fala o seguinte, ó, duas cargas pontuais Q1 positivo, Q1 está aqui, ó, mais essa carga Q1 vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 4. E uma carga Q2, menos 2 vezes 10 a menos 4 coulomb. Duas cargas pontuais fixas, Q1 e Q2, no vácuo, separados por uma distância de 10 centímetros. Então, a distância de separação dessas cargas de 10 centímetros. Determinar o módulo do vetor campo elétrico em um ponto P distante 10 centímetros de cada uma das cargas. Aqui está o nosso ponto P. Eu quero o vetor campo elétrico resultante neste ponto P. Só que agora nós temos aqui, ó, duas cargas. Uma carga positiva e uma carga negativa. Duas cargas geradoras de campo elétrico. Eu quero o campo elétrico resultante neste ponto P. Reparem que a gente não tem força elétrica. Se a gente não tem força elétrica, até então a formulazinha para campo elétrico, ó, campo elétrico era igual a F dividido pelo módulo da carga Q, da carga Qzinho, que eu não tenho também. Eu tenho aqui apenas a carga fixa. Então, neste caso, ó, campo elétrico vai ser igual a F. Lá dos conceitos de força elétrica, ó, K0 vezes Qzão, duas cargas, né? Vezes Qzinho, a carga fixa e a carga de prova, dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui é o nosso F, dividido pelo Qzinho. Aí eu jogo um aqui, ó, para deixar uma fração sobre a outra. Multiplico os de fora pelos de dentro. Então, campo elétrico vai ser igual a K0 vezes Qzão vezes Qzinho vezes 1, dividido por Q vezes D ao quadrado, Q vezes D ao quadrado. Q com Q a gente corta. O campo elétrico vai ser igual a K0, constante eletrostática, vezes a carga fixa, Q, dividido por D ao quadrado. Essa é a formulazinha que nós vamos utilizar a partir de agora. Então vamos lá, voltando para cá, aqui 10 centímetros e aqui também 10 centímetros. Vou apagar a nossa formulazinha aqui, tá? Vamos lá. Vamos achar o E1. Campo elétrico gerado pela carga 1. K0 vezes a carga 1 dividido por D ao quadrado. A distância foi dada em centímetros, não podemos trabalhar em centímetros, sempre em metros. Convertendo, ó, 10 centímetros para metros, basta dividir por 100. 0 e 0 aqui corta. Ficou 1 dividido por 10 a primeira. Aqui vai ficar 1, 10 a primeira. Está no denominador. Se eu invertendo, ele vai passar negativo. Menos 1 metro. Está convertido. Substituindo os valores, detalhe.
A carga sempre em módulo, não podemos esquecer isso aí. Então, E1 vai ser igual a constante eletrostática no vácuo 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga Q1, 2 vezes 10 a menos 4, dividido pela distância ao quadrado, 1 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então, a intensidade aí do nosso campo elétrico E1, 9 vezes 2 dá 18, vezes 10, propriedade de potência de mesma base na multiplicação conserva-se a base e somos expoentes, 9 mais menos 4 vai dar 5, dividido 1 ao quadrado dá 1, 10 a menos 1 ao quadrado, só multiplicar aqui, ó. Então vai ficar potência de potência, 10 a menos 2. Então nosso E1 vai ser igual a 18 vezes 10. Propriedade de potência aqui de mesma base. Na divisão conserva-se a base e subtrai os expoentes. Menos 2. Então, E1 vai ser igual a 18 vezes 10. Menos e menos dá mais. 5 mais 2 vai dar 7. Newton por Coulomb. Essa é a intensidade do campo elétrico gerado pela carga 1. Campo elétrico gerado pela carga 2. Campo elétrico gerado pela carga 2, em módulo, as duas cargas têm o mesmo valor. Isso quer dizer que o campo elétrico gerado pela carga 2 vai ter o mesmo valor. Então, em módulo, as cargas têm o mesmo valor. Como a carga aqui fica sempre em módulo, o campo elétrico gerado pela carga 2 também vai ser 18 vezes 10 elevado a 7 Newton por Coulomb. Tá aí os dois os campos elétricos gerados pela carga 1 e pela carga 2. Agora a gente precisa encontrar o campo elétrico resultante. O campo elétrico resultante. Primeiro, a gente vai analisar a direção e o sentido dos vetores campo elétrico aqui. A carga Q1, eu quero o vetor campo elétrico resultante neste ponto P. A carga Q1 ela é positiva. Carga positiva vai gerar um campo elétrico de afastamento. Então o campo elétrico está para cá. Neste ponto P, E1. Carga positiva, nós já vimos que gera um campo elétrico de afastamento. No ponto P, está aqui, ó, o sentido do nosso vetor campo elétrico E1. Carga Q2. A carga Q2 ela é negativa. Carga negativa gera um campo elétrico de aproximação. A aproximação está para cá. Aqui está o nosso campo elétrico E2. Mais uma vez, ó, carga positiva, campo elétrico de afastamento. Carga negativa, campo elétrico de aproximação. Aí eu vou precisar encontrar os ângulos para resolver isso aí. Como todos temos aqui, ó, um triângulo e todos os ângulos, todos os lados são iguais, se todos os lados são iguais, todos os ângulos também são iguais. Triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180. Então aqui vai ser 60, aqui também vai ser 60 e aqui também vai ser 60 graus. Eu preciso encontrar o valor deste ângulo aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Ó? Vou prolongar essa reta. Eu sei que todo este ângulo aqui, ó, vai dar 180 graus. Todo este ângulo vai dar 180 graus. Se aqui tem 60, esse pedacinho aqui vai ter 120.
Aqui nós vamos ter, ó, ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, eles vão ser sempre iguais. Se aqui vale 120, este ângulo aqui também vale 120. Tá aí. Ângulos opostos pelo vértice. Então, olha só. Um triângulo de lados iguais. Se os lados são iguais, os ângulos também são iguais. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre 180. Então, 60, 60 e 60. Aqui a gente sabe que o ângulo raso, ele tem 180 graus. Subtraindo 60, que é esse pedacinho aqui, sobrou 120. Aqui nós vamos ter ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais. Se aqui vale 120, aqui também vale 120. Neste caso, para encontrar o vetor campo elétrico resultante, olha só onde é que ele vai estar. Eu tenho dois vetores, ó, unidos pelas suas origens. O vetor campo elétrico resultante vai sair sempre da união, parte sempre da união desses dois vetores. Ó, tá aqui, ó. Esse é o nosso campo elétrico resultante, gerado por essas duas cargas elétricas. Este campo elétrico resultante aqui, para resolver, ele cai na regrinha do paralelogramo. Regrinha do paralelogramo, E resultante ao quadrado, lá das regrinhas de vetores. E resultante ao quadrado vai ser igual a E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado mais 2 vezes o E1 vezes o E2 vezes cosseno de alfa. Essa é a formulazinha, ó. Regra do regra do paralelogramo. Então essa é a formulazinha para encontrar o campo elétrico resultante no ponto P. Então o E resultante ao quadrado vai ser igual a E1. O E1 tem intensidade 18 vezes 10, 18 vezes 10 elevado a 7. Foi isso que a gente encontrou, né? 18 vezes 10 elevado a 7. Ao quadrado mais 18 vezes 10 elevado a 7 ao quadrado mais 2 vezes 18 vezes 10 elevado a 7 vezes 18 vezes 10 elevado a 7 vezes cosseno de 120 graus. E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado, mais 2 vezes o E1 vezes o E2 vezes cosseno de alfa, cosseno de 120. Então, o campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual. Isso aqui vai dar 18 ao quadrado, 324 vezes 10. Aqui, 10 a 7 elevado ao quadrado, 10 a 14. É só multiplicar. 7 vezes 2, 14. Mais 18 ao quadrado, 324 vezes 10 elevado a 14, mais, aqui vai ficar 2 vezes 18 vezes 18, 324 vezes 10, 10 a 7, 10 a 7, multiplicação, conserva a base e somos expoentes. 7, 7, 14, vezes cosseno de 120. Cosseno de 120 vale menos meio. Menos 1 sobre 2. Então, nosso campo elétrico resultante vai ser igual a 324 vezes 10 a 14 mais
324 vezes 10 elevado a 14. Este 2 com este 2, ó, divisão e multiplicação, posso cortar. Aqui, mais e menos vai ficar menos. 324 vezes 10 elevado a 14. Mais 324 vezes 10 a 14, menos 324 vezes 10 elevado a 14. E esse com esse, a gente corta. Então, o campo elétrico resultante dessa situaçãozinha aí vai ficar raiz de 324 vezes 10 elevado a 14. O campo elétrico resultante vai ser igual a raiz de 324, vai ser igual a 18 vezes 10. Deixa eu fazer diferente aqui para ficar mais fácil de entender. Aqui vai ficar raiz 324 vezes 10. Esse 14, ó, eu vou dividir por 2, já que a raiz é uma raiz quadrada. 14 dividido por 2, ó, vai dar 7. Aí eu deixo o 2 aqui, ó. Certo? Aí o campo elétrico resultante vai ser igual a raiz de 324 vai dar 18. O quadrado com a raiz aqui eu corto. Ele sai para fora 10 elevado a 7. Então o campo elétrico resultante vai ser igual, dando uma ajeitadinha nisso aqui, ó, a vírgula está aqui. Se eu desloco ela para cá, eu subtraio 1 do expoente. Então isso vai ficar 1,8 vezes 10 elevado 7, 14, desloquei para cá e eu somo, né? Para a esquerda eu somo. 1,8 vezes 10 elevado a 8 Newton por Coulomb. Está resolvido o nosso exercício 1 da nossa listinha aí.